Tudo bem, gente? Aqui quem fala é Antônio Manuel. Eu sou o monitor de vocês na disciplina de Cálculo 1. Bom, eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre a questão 3 da prova, porque houve muitos pedidos de explicação sobre esta questão. Eu vou dividir os vídeos em duas partes. A primeira parte é só focada na resolução de algumas das questões, sem me preocupar com a leitura e entendimento do enunciado da questão. E o outro vídeo é justamente focando nessa parte do entendimento do método de Euler. Bom, se a gente reparar aqui nessas questões, a questão A ela vai depender do entendimento do método de Euler, porém a questão B já não precisa desse entendimento, que obtenha os pontos críticos de f de x. Bom, como a gente como a gente descobre quais são os pontos críticos? Basta igualar a derivada a zero. A gente não tem a f de x, porém é dado no enunciado da questão A, a própria derivada já está pronta para a gente. Então a gente iguala a derivada a zero, que é 1 menos x quadrado sobre x quadrado mais 1 elevado ao quadrado, igual a zero. A gente passa o quociente multiplicando zero, anula, depois a gente passa x quadrado igual a 1, e a gente chega no resultado que os pontos críticos são o ponto mais 1 e o ponto menos 1. Com isso, a questão B já está pronta. Bom, agora a gente parte para questão C. Não, a questão C também precisa do método de Euler, então, questão D. Determina os intervalos de crescimento e, caso existam, os máximos e mínimos. Bom, como a gente descobre se um ponto crítico é de máximo ou de mínimo? E no caso, mínimo local mesmo, ou global. Bom, a gente faz a segunda derivada da função. Isso porque, se você perceber no gráfico, deixa eu pegar o próprio gráfico da função original aqui. Quando ela começa quando ela vai chegando no ponto crítico e desce, a inclinação da reta vai diminuindo. Portanto, a função derivada vai ser decrescente. Se a função derivada vai ser decrescente, a segunda derivada, que vai ser a derivada da derivada, vai apresentar uma inclinação negativa. Então, para ponto de máximo, a segunda derivada tem que dar um valor negativo. Já para ponto de mínimo, ela vê a inclinação da primeira derivada passa de um valor negativo e vai subindo por um valor positivo. Então, a segunda derivada vai ser sempre um valor positivo no ponto de mínimo. Então, a gente faz a segunda derivada, a gente calcula, faz essa análise aqui, e a gente chega que a derivada da derivada vai ser 2x, parênteses x quadrado menos 3, x quadrado mais 1, tudo ao cubo. Se a gente substituir esses valores pelos valores no ponto crítico, a gente chega aqui, a segunda derivada no ponto crítico 1 vai ter o valor menos 1 sobre 2. Então, logo, o ponto crítico mais 1 será um ponto de máximo. No ponto menos 1, o valor da segunda derivada vai ser meio, ou seja, um valor positivo. Então, o ponto menos 1 vai ser um ponto de mínimo. Com isso, a gente já percebe que deixa eu até voltar na função.
a gente percebe que de menos infinito até o ponto crítico menos 1, a função vai ser decrescente, de menos 1 a 1 vai ser crescente, e de 1 até mais infinito vai ser decrescente de novo. Aqui, crescente de menos 1 a 1, decrescente de menos infinito a infinito, a menos 1, desculpe, e decrescente de 1 a infinito. Bom, eu acho que na questão C também... Ah, não, essa já é a questão E. Descreva o comportamento de sua concavidade e, caso existam, confirma os máximos e mínimos. Bom, a concavidade, pela mesma razão que a gente fez a análise do crescimento da função, a gente sabe que a segunda derivada vai representar um ponto, se for maior que zero, vai representar um ponto de mínimo. Então, a concavidade logo vai ser voltada para cima. Se for menor que zero, é um ponto máximo, então logo a sua concavidade vai ser voltada para baixo. Se fosse a segunda derivada igual a zero, seria um ponto de inflexão, ou seja, quando a curva faz o seguinte, ela chega a ser apresentar um crescimento, uma taxa de crescimento zero, mas volta a crescer de novo. Isso aqui a gente chama de ponto de inflexão. E nesses casos, pode perceber que a derivada, a primeira derivada, ela vai diminuindo o valor, diminuindo, diminuindo, depois volta a crescer. Então, é como se fosse uma parábola. Então, a gente percebe que a segunda derivada vai ter uma inclinação zero. E do mesmo modo, se fosse ao contrário, desse modo aqui. Se o ponto de inflexão fosse... Opa, desculpe, o desenho ficou meio ruim. Se o ponto de inflexão fosse desse modo, que aí a função da primeira derivada seria uma parábola virada para baixo, e também apresentaria a segunda derivada igual a zero. Bom, deixa eu mostrar aqui de novo no gráfico. O ponto de máximo vai ser aqui, no mais 1. Então, a concavidade é voltada para baixo. Ponto de mínimo voltada para cima. A questão F, esboça o gráfico, então a gente vai precisar do entendimento do método de Euler. Bom, eu fico aqui por enquanto. No próximo vídeo eu já começo a debruçar em cima do método.